Fala galera, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Espero que sim, espero que vocês estejam cuidando daqueles que vocês amam, se cuidando, estejam ficando em casa, evitando aglomerações. Lembrando que a gente está sempre preparando material aí de muita qualidade para vocês durante a semana. Eu estou aqui numa escola próxima à minha casa, na qual eu e um outro professor somente nós temos acesso. Então é um ambiente controlado, com pouco. Somente eu e ele, então só duas pessoas. Eu trouxe meu álcool gel, trouxe tudo mais para a gente poder fazer o melhor material possível para vocês, beleza? Então hoje a gente vai fechar nosso conteúdo de região norte, falando dos projetos territoriais da região. Então vamos lá, vamos tentar entender esses projetos. Motivos dele: a ocupação. Então ao longo do processo de ocupação a gente viu, você teve que criar projetos territoriais devido à extensão territorial. Os estados, os dois maiores estados da federação, Pará e Amazonas, estão lá. Então você tem que o processo de ocupação ele não foi uniforme, ele não foi de maneira igual. Ele acabou sendo diferente lá na própria região. Então o processo de ocupação obrigou a criação desses projetos, beleza? O aumento das disputas territoriais. As disputas por terra na região, as disputas pelo espaço geográfico lá, seja no campo ou até mesmo na floresta, Você tem os indígenas, você tem os grileiros, você tem garimpeiros, você tem os narcotraficantes, você tem os pecuaristas, você tem os produtores rurais e você tem todos os ambientalistas, então você tem uma disputa muito grande pelo território lá. Então, você tem que ter projetos para controlar isso. O avanço da agropecuária. Então, no final dos anos 90, você tem um avanço muito grande da agropecuária para a região, principalmente plantio de soja e a pecuária bovina, de corte, a gente falou disso. Então, você tem que se criar projetos. E o aumento da criminalidade. A gente falou isso durante a aula, a gente na sala. A região é uma rota do tráfico muito grande, A cocaína produzida na Colômbia, no Peru, na Bolívia passa pela região norte para ir em direção à Europa, para ir em direção à África Ocidental. Então você tem uma região de passagem ali. Então o interesse de grupos de narcotraficantes na região é muito grande. Além disso, parte da região, principalmente a fronteira com a Colômbia, é muito utilizada para o plantio da coca. Então é uma região de disputa muito grande do tráfico ali, e você ainda tem as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, que disputam aquele território na região amazônica. Então, essa disputa territorial acaba gerando isso, tá bom? Então, o aumento da criminalidade, a gente falou isso, citei o exemplo de Altamira, do Pará e tudo mais. Vamos lá aos projetos. Projeto Calha Norte, criado em 85, do governo Sarney. E o objetivo dele, fiscalizar o norte do Amazonas, então a parte norte, a face norte do Rio Amazonas e do Rio Solimões, como prioridade a construção de bases militares na região de Brasil e Colômbia, na fronteira entre Brasil e Colômbia. Então o objetivo é criar, porque nos anos 80 aquela região foi muito intensa, uma disputa muito intensa. Para quem gosta desse tema, por exemplo, você pode dar uma lida sobre Pablo Escobar, sobre os cartéis colombianos dos anos 80, você vai entender essa disputa territorial ali, tá bom? Então, na região do Brasil e da Colômbia. Em 2003, o projeto Calha Norte ele deixa de ser somente um projeto militar de treinamento, ocupação militar, passa a ser um projeto de serviço de saúde e saneamento básico na região. Então, durante o governo do Lula, o primeiro governo Lula, você tem um investimento forte em saúde e saneamento básico na região, a fim de desenvolver aquele espaço, beleza? Então você tira somente a ideia de forças militares, somente a ideia do confronto, do combate militar, e também torna o militar parte disso. Você começa a levar os militares para a área da saúde e saneamento básico na região. Projeto Civan, criado em 94, aí no final do governo Dava Franco, começa a funcionar no final do governo Fernando Henrique. É um sistema de monitoramento e coleta de dados a partir de sistemas de informação geográficos, o SIG, para demarcação e preservação de terras. Demarcação de terras indígenas, como da FUNAG, que é preservação de terra, para tentar coibir os desmatamentos na região, por meio dos grileiros e dos outros atores naquele espaço.
Então, o objetivo do projeto Civan é o quê? Fazer um monitoramento de quanto se desmata, por que se desmata, aonde se desmata, tá bom? Então, o governo federal, ao longo desses anos, já gastou US$ 1 bilhão em monitoramento e serviços com o projeto Civan, que continua até hoje, tá? Os dois projetos que você tem até hoje. O projeto Cobra, ele foi criado em 2000, é uma parceria do governo brasileiro com o governo colombiano, com o objetivo de diminuir o narcotráfico na região. Então, a região amazônica é uma região de interesse muito grande do narcotráfico, principalmente dos cartéis, o plantio da coca, né? E a produção da pasta base da cocaína. Então, é uma região de disputa muito grande, fronteiriça. Então, os dois governos, de maneira integrada, por meio da Polícia Federal, do Exército, das Forças Armadas colombianas, tentam ali instituir o controle na região para diminuir a ação do narcotráfico, beleza? Outros projetos que a gente pode citar, o projeto, por exemplo, da Sudene, né? Perdão, da Sudan, o projeto da Sudan, que é um projeto de Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Então é um investimento na região amazônica, beleza? E o projeto de internacionalização da Amazônia. Desde os anos 60, no período militar, se debate isso no Brasil, o projeto de internacionalizar a Amazônia, tornar ela internacional. Os Estados Unidos é um dos países que tem maior interesse nisso, porque você tem uma área muito grande de reserva de água doce na Amazônia. Além disso, você tem ali a preservação de fauna e flora muito grande. Então, o projeto de internacionalização da Amazônia, tornar ela internacional, é um debate muito grande e ele vai se estendendo ao longo desses anos. Beleza? Galera, foi bem rápido, espero que tenham compreendido. Indico algumas leituras, como eu falei aqui, a questão do narcotráfico da Colômbia dos anos 80, pode ler, tem a ver com o nosso conteúdo, bem bacana. Indiquei o filme dos Irmãos Vilas Boas, tá? Tem ele no YouTube, pode assistir, um filme legal. Leiam sobre Belo Monte, continue a leitura sobre Belo Monte, sobre o Xingu, tá? Então, assim, tem muito material para a gente poder trabalhar esse conteúdo de forma tranquila, beleza? Então, eu espero que se cuidem. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos entrar em região Nordeste e a gente vai seguindo o cronograma da nossa apostila, beleza? Forte abraço para todos, fiquem em casa.